dia a todos aqueles que nos estão a ver através da internet. Nós aqui vamos começar a recapitular a lição número 9. É importante que ela nos possa trazer alguma coisa para que possamos instruir-nos na nossa vida diária. E como vamos ouvir e estudar a Palavra de Deus, eu gostaria que todos curvassem as vossas cabeças e vamos fazer uma breve peça ao Senhor. Bondoso Deus que está nos céus, com grato estamos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, porque neste santo sábado, Senhor, estamos recordando aquilo que Tu tens para cada um de nós. Te queremos pedir que o Teu Santo Espírito me possa ungir, que possa estar comigo, e não só comigo, mas com todos aqueles que vão ouvir a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito possa estar com eles e que eles possa abrir o entendimento para que possamos entender o Deus de amor que Tu és. Abençoa-nos durante este propósito, te suplico tudo em nome de Jesus. Amém. A lição desta semana tem um título muito sugestivo. O título é Servir e Salvar. É alguma coisa contra o ser humano porque nós não estamos preparados para ter estas situações na nossa vida. Servir não é alguma coisa que nos seja agradável. E salvar é uma coisa que está extra o ser humano, nós não temos essa capacidade, mas Deus, através do seu Espírito e do profeta Isaías, como nós acabamos de estudar durante esta semana, vamos entender verdadeiramente qual é o papel, qual é o nosso papel na Igreja e qual é o papel de todos aqueles que já passaram e todos aqueles que ainda vão passar até à vinda de Jesus. Eu gostava que me acompanhassem no versório e que diz o seguinte: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, e o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Isto está a falar de uma personagem, embora não diga diretamente qual é o nome dessa personagem, mas nós vamos chegar a essa conclusão durante o estudo da lição ou durante a recapitulação da lição. Logo no início de sábado faz-nos um apelo a cada um de nós, ou uma lembrança, porque eu já ouvi muitas vezes este comentário, diz: eu muito gostava de andar onde Jesus andou, de caminhar nas calçadas que ele caminhou, nos montes onde ele andou, no local onde ele se ajoelhou e onde ele pediu ao Pai que, se possível, passasse o cálice que ele tinha tomado e a intenção que ele tinha tomado para estar connosco nesta terra. E há muitas pessoas que exatamente ficam focadas nessa situação e achavam que era uma situação muito interessante. Mas encontramos logo mais abaixo e na parte de sábado, continuamos a dizer o seguinte: diz que encontramos as pegadas junto ao leito dos doentes, nas barracas da pobreza, nos apinhados barcos ou nos apinhados becos e nas grandes cidades, e em qualquer lugar onde o coração humano é necessitado de consolo, fazendo como Jesus fazia na terra, andaremos nos seus passos. Vejam só como Deus transformou uma coisa que para muitos é impossível, deslocar-se a esses lugares onde Jesus um dia caminhou, onde Jesus um dia ensinou, mas acabamos por ter a capacidade de fazer exatamente aquilo que Jesus fez. E esse exemplo que Jesus nos deu, ele vai falar, ou vai nos dar durante a sua palavra, porque nós somos, no fundo, o quê? Nós somos imitadores de Jesus. E esses imitadores, se estiverem fazendo a obra que ele fez, se estiverem caminhando como ele caminhou para ajudar todos aqueles que precisam, nós acabamos por fazer exatamente ou andar nos passos de Jesus. Isaías falou-nos do servo do Senhor e com uma missão de misericórdia semelhante. Vejam só, a cana trilhada não quebrantará, ou não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão os presos,
do cárcere que jazem em trevas. O que é que Jesus veio fazer a esta terra? Veio salvar os oprimidos. Não veio falar daqueles que muitas vezes nós achamos, bom, eu não preciso. Eu já falei com algumas pessoas e essas pessoas dizem, bom, eu sou uma pessoa boa, eu não tenho problemas, eu sou, se calhar na gíria popular nós poderíamos dizer um santo, mas na verdade Jesus veio a esta terra com um motivo muito especial. E o motivo que no tempo que ele veio a esta terra, os seres humanos não entenderam muito bem. Era um bocado complicado. Sabem porquê? Porque um judeu que tinha sido escolhido por Deus, que tinha tido uma raiz desde que Abraão lhe foi pedido para sair da sua terra, para ir para uma terra onde Deus lhe ia mostrar, essa terra seria alguma coisa que lhe seria sido dada e, acima de tudo, ele teria uma nação, alguma coisa espetacular, alguma coisa que sobressaía de toda a terra. E foi dito exatamente a esse homem, Abraão, um dia, e os judeus não se ligavam muito com os povos estranhos. Achavam que eram pessoas especiais, foram escolhidos especialmente, mas Jesus disse que aqueles que não precisavam de cura, Deus não iria exatamente ajudá-los, porque eles já estavam salvos, eles já estavam sem problemas. Jesus veio a esta terra para salvar e para ajudar aqueles que eram a cana trilhada, o pavio que se apagava. E quando ele, nesta terra, chegou a chamar, vocês recordem-se de alguém, um publicano, alguém que era odiado por aquele povo, e disse, Zaqueu, hoje eu pretendo ir à tua casa, hoje eu pretendo fazer de ti alguma coisa de que tu esperas, porque tu queres ser salvo, tu queres a salvação em Cristo Jesus, e é exatamente isso que eu vim fazer. Eu vim ajudar a pecadores, porque a Bíblia também diz que não há um justo nem um sequer. E passando para a parte do domingo, Isaías fala-nos de um servo e uma nação. Fala-nos de vários termos, na Bíblia fala de vários servos. Nós vamos ver quais são esse tipo de servos, a quem é que eles se referem, se estão sempre a falar da mesma pessoa ou se são exatamente situações diferentes. Um servo-nação. Vamos abrir a Bíblia em Isaías 41:8. Reparem que Jesus tinha um hábito muito interessante quando falava com Satanás. Ele usava muito uma expressão que vocês, de certeza, já vos veio à cabeça, que era, está escrito. Jesus não dizia, eu sei, eu tenho as minhas convicções, eu sou o autor dessa palavra, mas Jesus dizia tão simplesmente, está escrito. Por isso é muito mais fácil nós irmos à palavra de Deus, está escrito, não temos que alterar, não temos que adulterar, temos que simplesmente seguir aquilo que Jesus pediu para escrever. E então em Isaías 41:8, ele vai falar da seguinte maneira: mas tu, ó Israel, meu servo, ó servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Vejam só a expressão que Deus usa para falar do povo que ele elegeu. Não foram eles que escolheram a Deus, foi Deus que escolheu aquele povo. E ele vai falar de Abraão como quem? Como meu amigo. É interessante que muitas das vezes nós conhecemos um ditado que diz que existem amigos de... Eu agora não estou a recordar-me do termo exato, mas existe um termo que é amigos da onça. Esses amigos da onça quer nos dizer que, afinal, não somos verdadeiros amigos, mas somos uns amigos que estamos sempre espreitando, sempre procurando alguém que vacila. Não é esse o papel de Jesus.
E quando ele fala de Abraão, Abraão que teve precalços, Abraão que foi um ser humano como cada um de nós, e ele vai falar dele como sendo o seu amigo. E Jesus ainda usa uma expressão na sua palavra que diz o seguinte, no Novo Testamento: sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Era a condição para que este povo que foi eleito, reparem, e a igreja, o que é feito de nós? Não fomos eleitos? Fomos nós que escolhemos Deus? Não, a Bíblia diz que foi Deus que nos escolheu. Nós simplesmente aceitamos ou não aceitamos. É o único papel que nós temos no ser humano. Às vezes dá-nos a impressão que nós temos muita capacidade, mas quando se começa a esmiuçar a capacidade do ser humano, nós entendemos que afinal a nossa capacidade é tão diminuta comparando com aquilo que Deus é e com aquilo que Deus é capaz de produzir em cada um de nós. E depois vamos ler também em Isaías 42:1 e fala-nos de outro personagem. Não estamos a falar da mesma pessoa ou da mesma situação, mas estamos a falar de que eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Vemos que esta situação é completamente diferente da primeira. A primeira falava-nos de um servo, uma nação que foi escolhida para ser servo, para espalhar a mensagem de Deus nesta terra. É rigorosamente a mesma coisa de aquilo que nós fomos chamados a fazer. A Igreja de Cristo nesta terra não foi feita nem mais nem menos do que a continuação daquilo que Israel foi escolhido. Nós não somos descendentes diretos de Israel, nós não somos diretamente descendentes dos judeus, no entanto, nós somos, e a Bíblia fala-nos que somos o Israel espiritual. Por isso, dizia no início da lição que não precisamos de caminhar nos passos que Jesus caminhou, pôr os pés onde ele pôs, mas precisamos sim de fazer a obra que ele fez e isso é muito mais importante. Depois fala-nos aqui qual a função da nação que foi escolhida por Deus. A nação que foi escolhida por Deus fala-nos em Isaías 41:8-20, nós vamos ler para que seja a palavra de Deus exatamente a falar-nos e não eu. E diz assim: mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei de entre os teus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Vejam só o que é que Deus está a dizer a cada um de nós. Nós somos seus servos, nós fomos escolhidos por Ele e Ele não nos rejeita. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, e eu te esforço e te ajudo e te sustenho com a destra da minha justiça. Isto vem muito a talho de foice daqui que nós estamos a passar. Quantos de vocês, há quantas semanas, não vêm à casa do Senhor, não se ajoelham perante o Senhor, e muitas das vezes em nossas casas nós começamos a achar que isto fica tudo normal. O convívio, aquela expressão que Deus diz que quando retira uma brasa da braseira, o que é que ela acontece? Alguém já algum dia fez essa experiência? A brasa começa, por simplesmente ter a mesma chama que as outras tiveram, esteve junto às outras, mas quando foi retirada, ela começou a apagar-se. E muitas das vezes, esta experiência que nós estamos a passar, pode acontecer a cada um de nós. Que possamos ter a noção de que, se não estivermos ligados a Cristo, essa situação pode acontecer com cada um de nós. Continuando, diz, eis que envergonhados e confundirão serão todos os que se irritam contra ti, tornar-se-ão nada
e os que contendem contigo perecerão. Isto está-nos exatamente a dar cada vez mais força à ligação que nós temos com Deus. Se nós estivermos ao lado de Deus, todas as coisas serão ultrapassadas. Buscá-las-ás, mas não as deixarás, e os que pelejam contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que nada é os que guerreiam contigo. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Quantas promessas precisamos mais que Deus nos dê? Quantas vezes precisamos mais que Deus nos alerte, sabendo que nós somos os eleitos dele? E depois temos aqui uma expressão, não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. Sabem que esta expressão pode nos causar um bocadinho de estranheza. Como é que Deus vai chamar bichinho e vai chamar povozinho? Sabem porquê? Porque quando nós estamos desligados de Deus, é exatamente isso que nós somos. Nós somos pó e simplesmente pó. Nós não temos capacidades em nós de alterar toda a nossa capacidade. Inclusive a Bíblia diz que quem pode fazer como faz o leopardo, acrescentar uma risca ou mudar uma risca, é uma natureza humana. Nós somos pecadores e não podemos evoluir nessa situação. Mas ele diz que quando nós estamos juntos de Deus, então somos o quê? Fortes. Quando Jesus um dia, quando estava junto dos seus discípulos, ele fez uma coisa que nós fazemos muitas vezes na igreja e agora com esta pandemia perdemos o uso. Sabem o que era? Lavar os pés. Sabem que Jesus, quando começou a lavar os pés aos discípulos, era alguma coisa que era feito por um criado, não era uma coisa fácil, porque nós não temos capacidades, a nossa capacidade é muito mais para liderar do que para ajudar ou para servir. E Jesus começou a lavar os pés aos discípulos e os discípulos ficaram escandalizados. E diziam, bom, como tu, Senhor, tu vais nos lavar os pés? E muitas vezes nós, esse povozinho e esse bichinho de Israel, parece que nos gostamos de curvar uns aos outros, sabendo que nós, a igreja foi eleita para servir, e para servir a quem? Para servir a Deus, ajudando os outros, pregando, ajudando em todas as situações. E depois continua e diz, eis que te preparei um trilho novo, que tem dentes agudos, montes trilharás e as morás, e os outeiros tornarão como folhelho. Isto está-nos a dar exatamente uma explanação daquilo que o ser humano ligado a Deus é capaz de executar. E tu os badejarás, o vento o levará, o tufão o espalhará, mas tu te alegrarás do Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Nós temos um único Deus, que é o Deus de Israel, que é o Senhor Jeová. É o único Deus a quem nós devemos servir. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há. A sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei, e eu, Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de água e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a árvore de cita, a murta, a oliveira, e conjuntamente porei no ermo a faia, o olmeiro e o tálamo, ou o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem juntamente, entendam que foi a mão do Senhor que fez tudo isto, o Santo de Israel, que criou todas estas situações. Vejam só, se nós estivermos ligados a Cristo, a capacidade que nós temos. Sabem que um dia houve uma experiência que Jesus passou nesta terra, quando passava num lugar onde o povo de Israel consideravam como cães, quando ele passava junto ao poço de Jacó, o poço que estava sendo usado por um povo que naquela altura habitava naquela região. Uma mulher cananeia chega junto de Jesus
e Jesus pergunta-lhe, eu tenho sede, podes dar-me água? E ela disse, então, tu és judeu, como vais falar para uma cananeia, para alguém que os povos de Israel, aquele povo que foi criado para amar, que é o nosso caso, nós fomos criados para amar os outros, a igreja foi criada para amar os outros, e agora vens aqui pedir-me água. E Jesus vai responder de uma maneira que ela na altura não entendeu, mas Isaías já tinha exatamente predito tudo isso por inspiração divina. E Isaías vai dizer, ou melhor dito, Jesus vai dizer, se tu bebes da água que eu te der, essa é a água que brota e brota para a vida eterna. Tu nunca mais terás sede. E é essa sede exatamente que é falado nesta parte. Vamos avançando um bocadinho, até porque temos que chegar à hora com a lição no ponto certo. Vamos falar da esperança antecipada. Desculpem, eu penso que avancei exatamente. Vamos falar de um servo individual sem nome. Este servo que nos fala em Isaías, falava-nos há pouco que era o servo nação, o servo que nós consideramos como uma igreja de Cristo nesta terra, que lhe foi dada uma promessa e, através disso, eles seriam exatamente a luz de Cristo nesta terra. E depois fala de um servo individual sem nome. E esse servo está relatado em exatamente Isaías 42, 1 a 7. Vamos ver o que é que este servo nos indica. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem me compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não exaltará, não fará ouvir a sua voz na praça. Vejam só, quando Jesus fazia milagres, o que é que ele fazia? Pegava num sino, tocava muito alto e dizia, bom, toda a gente vem a ver, foi uma coisa miraculosa. Jesus disse aos leprosos, quando os curou, vão ter junto de quem? Do sacerdote, para ver se estão em condições de poderem voltar exatamente ao sítio onde vocês voltavam. Foi leis que Deus deu, foram leis que Deus tinha dado àquele povo para que se mantesse saudável, e no entanto, ele não disse, vão apregoar, vão por todos os lados. Um veio para trás, só um agradecer, e Deus nunca, na sua palavra, veio dizer, afinal, os outros 9 são ingratos. Não, Deus tinha-lhes dito, ide para vossas casas, fazei o vosso trabalho normal, fazei aquilo que vós tendes normalmente a fazer, porque Jesus não queria alarido e não era importante que as pessoas reconhecessem Jesus, por quê? Pelas suas capacidades curativas. Sabem que há muitas religiões, e hoje em dia nesta terra há religiões que às vezes é muito difícil enumerar, fala-se em 30 e tal mil, é muito estranho porque com uma só palavra de Deus isto prolifera e existem Deus para todos os gostos e feitios. Mas, reparem, essa situação que estava a acontecer com o povo de Israel, com aqueles problemas todos que eles estavam a passar, era importante que eles tivessem a noção de que Deus era o único que poderia salvar. E Deus fazia exatamente de uma maneira controlada, não de uma maneira espetacular, não de uma maneira que fosse fazer publicidade. E vamos continuando, e diz que não clamará nem exaltará, isso já tínhamos acabado de ler, a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, e na verdade produzirá juízo. E em verdade produzirá juízo. Vejam só, ele veio ajudar o quê? Aquele que já estava fraco, veio ajudar quando fala-nos aqui do pavio, o pavio de uma vela, quando está quase a apagar. Muitas das vezes nós na igreja temos um bocadinho a intenção de, quando alguém tem um problema, o que é que nós fazemos? Muitas vezes, pelo zelo do ser humano, o povo de Israel fez exatamente a mesma coisa. Sabem que eles um dia escolheram uma mulher, foram apanhar uma mulher, que eles disseram, apanhámos, Senhor, esta mulher em adultério. E nós estamos aqui para dar o que ela merece. E o que dizia a lei? Ela deve ser, que é? Apedrejada. No entanto, eles esqueceram-se de uma coisa,
é que ninguém adultera sozinho. E faltava ali alguém naquela cena. E Deus, olhando para esta situação, Ele vai perguntar, mas afinal, porquê é que ela está nesta situação? A lei diz que ela deve ser apedrejada, eu concordo plenamente. Foi isso que eu lancei na lei, foi essa lei que eu dei ao ser humano, mas agora eu pergunto uma coisa. E vocês? Estão todos limpos? Quem de vocês não tem pecado para que possa apedrejá-la? Sabem o que eles fizeram? Lentamente, aquelas pedras, em vez de ir para junto da mulher, ficaram no chão e foram desaparecendo, de maneira que eles entenderam perfeitamente aquilo que Jesus queria dizer. Havia uma situação que Jesus queria ajudar aquela mulher, não eliminá-la, não arrumar com a sentença dela. Sabem que há algumas coisas que no ser humano continuamos a batalhar sempre com o mesmo problema, que é tudo aquilo que nós fizermos nesta terra enquanto estamos vivos, serve para quê? Para nos ligar e para nos levar até Deus. Depois de morrermos, acabou rigorosamente tudo. Depois de morrermos, não somos capazes de acrescentar nada, absolutamente nada, nem ao nosso conhecimento, nem à nossa ligação com Deus, nem ao louvor a Deus. Tudo para por aí. Por isso, ajudar aqueles que estão vivos, ajudar aqueles que precisam, é rigorosamente a missão da Igreja e era a missão exatamente de Jesus. Vamos continuando e diz... Assim diz o Senhor Deus, que criou os céus e a terra, que estendeu e formou a terra, e tudo quanto produz, e dá respiração ao povo que nele está, e o Espírito aos que andam nela. Estão a ver de quem é que está a falar? Quem é o único que criou? Quem é o Deus Criador? Só pode ser exatamente um. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus... desculpem, eu vou avançar. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por concerto ao povo e para luz de quem? Dos gentios. Para ajudar aqueles que não estão junto de nós. Para ajudar aqueles que não têm conhecimento. Para ajudar aqueles que não estão exatamente familiarizados com aquilo que Jesus veio fazer esta terra. Vejam só, não é essa a missão da Igreja nesta terra? Não foi para isso que nós fomos chamados? Ou foi para ocupar os bancos que agora, neste momento, estão vazios ou quase vazios? Será que a nossa função era essa? Não, a nossa função é exatamente estar ligados a esse Deus e fazer esse trabalho. E Jesus veio exatamente fazer esse trabalho. E diz, para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Isso foi o que Jesus veio fazer nesta terra. Se nós quisermos andar nas pisadas de Jesus, é exatamente isso que nós temos que fazer. Já estamos a ver que, afinal, esse servo individual sem nome, estão aqui as características lançadas. É difícil não chegar lá. Se eu vos quisesse estar agora a fazer uma prova, talvez com as crianças, brincando com as crianças, eu diria, bom, vamos fazer um jogo. Existe um animal que tem 4 patas, que tem uma cabeça, que tem um rabo, e vocês ficavam um bocadinho baralhados. Há tantos animais com essas características. Mas eu depois acrescentaria que tem 2 bossas. E vocês diziam, bom, é fácil, Zé. Isso é um camelo. Eu não disse o nome, mas vocês, pelas características daquilo que eu apresentei, o que é que vocês deduzem? Plenamente aquilo que eu estava a expressar. É o que Isaías está a fazer. Isaías está a demonstrar-nos que, afinal, o Messias que o povo de Israel tanto esperava, estava descrito já nos seus livros e foi inspiração divina que isso tivesse acontecido. E depois vamos passar para a parte de terça-feira, que nos fala de quem? Do Messias persa. Sabem que Ciro foi um rei que conquistou a Babilónia e que, por muito estranho que nos pareça, ele não era descendente de Israel
ele não era descendente de Jessé, como Jesus era exatamente dessa linha, não era descendente de Davi, e, no entanto, ele foi exatamente um escolhido por Deus. E foi escolhido por Deus para fazer uma obra que já muitos anos antes Isaías tinha predito, por inspiração divina, que ele iria ser, que aquele povo, depois dos problemas que ia passar, iria ser novamente ajudado, iria construir, iria habitar nessas cidades. Vejam só, será que a igreja não tem exatamente as mesmas coisas? Será que a igreja não está instruída exatamente da mesma maneira? Vocês recordam-se todos da estátua de Nabucodonosor. A estátua lança uma série de reinados, começa com Babilónia, que foram aqueles que escravizaram o povo de Israel pelas suas transgressões, porque eles precisavam de ser corrigidos. Depois, Jesus suscita o reino que vem a seguir, Ciro, o primeiro rei Ciro da Pérsia, e vai fazer com que ele dê uma ordem de ir para a cidade de Jerusalém, reconstruir tudo aquilo, inclusive o templo. Tudo aquilo que foi guardado por os babilônios, que foram roubados do templo de Salomão, foi tudo novamente devolvido para ser novamente construída a casa do Senhor. E esse rei, embora não sendo da linhagem dos israelitas, Deus controla todas as coisas. Deus conhece o fim desde o princípio. E falando eu então na estátua, como dizia, a estátua fala-nos de 4 reinos. Fala-nos então de Babilónia, depois fala-nos da Pérsia, depois fala-nos da Médio-Pérsia, e depois fala-nos, da Grécia, e depois fala-nos de um povo que viveu no tempo de Jesus e que é o nosso antecedente, que eram os romanos, foi Roma o terceiro império, e depois fala-nos dos pés, os pés que são uma mistura de barro e de ferro, que é a continuação do reino de Roma, mas dividido, e depois ao fim há uma imagem que o ser humano muitas vezes não consegue descrever, que é uma rocha, uma pedra que foi lançada sem mão e que vai destruir todos os reinos. E essa promessa é para quem? É para o povo de Israel naquela altura? Não, irmãos, é para cada um de nós. Essa promessa foi dada para quê? Para que eu possa acreditar que afinal Deus controla todas as coisas. E que a promessa que Ele fez naquele tempo que o povo iria voltar novamente a Jerusalém, é exatamente a mesma promessa que Ele nos faz hoje, para que possamos voltar exatamente ao lugar onde Ele foi preparar-nos para que possamos viver eternamente. Vejam só que eu gostava só de ler um bocadinho em Atos 10:8. Os irmãos, vejam só, muitas vezes nós achamos estranho como é que há um rei que não fazia parte da linhagem de Israel estava metido naquela história. E sabem que Jesus, já muito antes, tinha predito, inclusive o nome dele já tinha sido predito, mas Jesus tinha a função do povo de Israel, e a nossa função é salvar, é ajudar aqueles que estão fora da Igreja do Senhor. E vejam só, em Atos 10:28, diz assim, reparem, estamos a falar de Pedro, alguém que andou muito tempo com Jesus, que viu Jesus subir ao céu, que inclusive teve uma ação muito direta com Jesus quando ele o negou e viu a misericórdia de Deus a atuar sobre ele. E ele vocês conhecem a história, isto faz parte do relato de Cornélio, quando Cornélio vai mandar chamar Pedro, porque Cornélio queria conhecer mais acerca de Deus, e disse-lhe assim: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu juntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Vejam só como é que era a mentalidade daquele povo. Será que nós fazemos a mesma coisa? Nós, em vez de nos juntarmos com os outros, de nos misturarmos com os outros, não de uma mistura como para sermos diluídos, para ser mais um, mas fazermos aquilo que Jesus nos disse, que nós somos o quê? O sal da terra. Se nós não estivermos junto com as pessoas, se nós não convivemos com elas,
com a diferença de que estamos ligados a Deus, que adianta ter o sal? A Bíblia diz que para que serve o sal se não se misturar? E então diz assim, que não era lícito ele chegar a esses estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chamem que é comum ou imundo. Isso é uma chamada de atenção para mim e para cada um de vós. Nós catalogamos as pessoas consoante as suas capacidades, as suas posses. É assim que o mundo olha para as pessoas. Se uma pessoa tem posses, Sabem que eu, há uns anos atrás, recordo-me ver algumas imagens do Brasil e eles têm uma característica muito castiça de se pronunciar acerca da capacidade das pessoas. Sabem que uma pessoa que tenha dinheiro, eles chamam um coronel, pode nunca ter tirado um curso, pode nunca ter andado na tropa, simplesmente porque lhe dá um posto, porque lhe dá a categoria. E muitas vezes nós também fazemos esse tipo de exceção. Se olharmos para uma pessoa que é bem vestida, que tem aparenta posses, nós dizemos, bom, é uma pessoa que nós devemos ajudar, que devemos estar junto dela. E se há alguém que não tem essa capacidade, que não tem esses atributos, então nós muitas vezes nós desviamos e fazemos exatamente como fazia o povo de Israel quando teve aquele homem que estava estendido no chão, que chamava-lhe o samaritano, que foi conhecido pelo samaritano, que não tinha nome, mas que estava Deus a mostrar ao ser humano e a mostrar a cada um de nós, o nosso próximo é aquele que habita junto de nós. Vamos passar para a parte de quarta-feira e fala-nos de uma esperança antecipada. Sabem que essa esperança antecipada é exatamente aquilo que a Bíblia tem relatado ao longo dos anos. São pormenores, são situações que são faladas de uma maneira que nós muitas vezes não entendemos. Sabem, eu vou só passar um bocadinho mais rápido, mas vou só dizer-vos que, afinal, Ciro, que nós tínhamos falado há bocadinho, Ciro tinha sido feita uma profecia com o nome dele real, que ele iria nascer, que ele ia ajudar o povo, e ele foi exatamente cumpridor de tudo aquilo. Há muitas pessoas, e a lição fala-nos disso, que não acreditam que essa situação fosse uma situação real, que fosse alguma coisa que Deus tivesse descrito a Isaías. Sabem porquê? Porque eles acham que, afinal, essa situação não encaixa naquilo que Isaías tinha feito. Foi outro Isaías que escreveu, foi outro personagem, porque eles teriam escrito essa situação depois dela ter acontecido. Mas, afinal, os escritos de Qumran, tudo condiz com aquilo que os originais da Bíblia existiam, para confirmar aquilo que a Bíblia existia. Afinal, só existia um Isaías, só vivia um Isaías, que foi ele que, mediante aquilo que Deus o inspirou, ele escreveu isso acerca daquele homem. E vamos já entrando na parte final da lição, que nos fala de um servo magoado e sofredor. Não é nada mais, nada menos do que aquilo que estivemos lendo há bocado, que nos fala do retrato daquilo que Jesus fez nesta terra. Jesus veio a esta terra o quê? Ajudar aqueles que estavam com problemas. Jesus veio ser a luz do mundo. Jesus veio ser o quê? Aquele que iria salvar-nos dos nossos pecados. E é importante que nós tenhamos a noção de que, afinal, tudo isso já estava perdido e já estávamos perante alguma coisa que nos ia ajudar a fortalecer a nossa fé. Eu gostava só que ler um bocadinho na parte do meio desta lição de quinta-feira, e que diz o seguinte: o meu direito está perante o Senhor, o meu galardão perante o meu Deus. Desta forma, Isaías previu o servo com verdadeira natureza humana, provado como nós somos, demonstrando ser ele o autor e consumador dos caminhos da fé. Uma fé autêntica, pessoal, que consegue ainda dizer, meu Deus, quando já nada parece ter valor. Ele consegue usar uma expressão que Jó usou, inspirado por Deus, e Jó vai dizer o que é? Alguma coisa que é aterrador para o ser humano.
Ainda que ele me mate, nele confiarei. Foi exatamente isso que Deus fez e que ele veio demonstrar a esta terra. Eu gostaria de terminar com uma passagem de Isaías 14, aliás, 49, 14 e 15. Gostaria que procurassem Isaías 49, 14 e 15. E diz o seguinte: mas de Sião, e estamos a falar da Igreja do Senhor, já me desamparou o Senhor e se esqueceu de mim. É exatamente aquilo que muitas vezes nós dizemos. Estes problemas que estamos a passar e nós dizemos, bom, Deus se esquecesse do ser humano, Deus abandonou esta terra e nós estamos aqui, ó Deus dará. E sabem o que é que continuamos em Isaías 49, 15 e diz assim: pode uma mãe esquecer-se tanto de um filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre. Mas ainda que esta se esquecesse, que promessa maravilhosa! Todavia eu não me esquecerei de ti António, de ti José, de ti que sofres, de ti que estás isolado. Deus não se esquece de ti. Que possa ser essa a nossa convicção e que possa ser esse o nosso objetivo, a nossa mola que nos empurra e que nos impulsiona para aquele dia que muito em breve Jesus há de vir a esta terra. Um bom sábado para todos e que Deus vos abençoe como a mim também.